Olá malta, sejam muito bem-vindos ao nosso 7º episódio sobre a grande saga Harry Potter. Desta vez estamos aqui para vos falar sobre os Talismãs da Morte, parte 1, um filme que nós estamos aqui divididos e que vamos destrinchar aqui tudo e mais alguma coisa. Solta a vinheta, João! You really don't stand a chance. I got him! Help me! Bem, o trailer do Harry Potter, vamos dividir o filme em duas partes porque queremos ganhar mais dinheiro e temos um livro muito grande para explorar. Vamos lá. Bora malta! Vamos falar sobre os Talismãs da Morte, parte 1, António. Como é que é este filme que é muito divisivo entre os fãs da saga do Harry Potter, eu acho. Apesar de, se formos a ver a nível se calhar de adaptação, talvez seja dos dois filmes, tanto este parte 1 como parte 2, que mais permitiram explorar certos aspectos da saga. Mas foi sim, foi um filme que foi daqueles primeiros filmes que decidiu vir e dizer, olha, vamos dividir parte 1, parte 2, depois nós tivemos o Twilight a fazer a mesma coisa, tivemos o Hunger Games a fazer a mesma coisa, o próprio Vingadores Guerra Infinita e Endgame inicialmente chamava-se Guerra Infinita parte 1 e Guerra Infinita parte 2 e ano passado tivemos Missão Impossível, ou seja, é uma trend de Hollywood que foi super bem sucedida com o Harry Potter. O Hunger Games também teve sucesso, mas na grande maioria não houve nenhuma saga que chegou a fazer o sucesso que este filme teve em dividir um filme em duas partes, eu acho. E João, o que é que eu tenho para dizer? Eu acho que estes Talismãs da Morte, parte 1, é capaz de ser o filme mais diferente de todos os que nós temos de Harry Potter, até porque nós não estamos ambientados no mundo da magia, estamos no mundo Muggle e com alguns laços de magia. Nós já não temos as alas, não acompanhamos toda a trama ali envolvida em Hogwarts, não é? Não temos a nossa rotina de começar o ano, ir para a escola, depois para o inverno, voltamos para a casa dos pais ou ali para a toca. Não, aqui há a ruptura total com o mundo e com as concessões que foram criadas ao longo destes 7 anos. Portanto, eu diria que Talismãs da Morte parte 1 acaba por ser um terreno inédito, um terreno para explorar que é baldio e que o David Yates tinha aqui a tarefa difícil de tornar aqui e transmitir-nos sentimentos que ainda não tinham sido revelados lá atrás. E eu acho que há aqui uma proeza porque o diretor consegue agarrar esta história, trazer aqui um sentimento mais adulto e ao mesmo tempo mais naturalista. Mesmo para o realizador, acho que é o filme que ele próprio consegue traçar de uma perspectiva artística e conciliar-nos com uma história muito, muito boa. Eu gosto bastante deste filme dos Talismãs da Morte, parte 1. É verdade, António, é um filme que eu na altura não consegui ver este filme no cinema. Eu lembro-me que quando saiu o trailer, eles lançaram o trailer já para os dois filmes e foi um anúncio tipo de parte 1, parte 2 e tinha clipes tanto da parte 1 como da parte 2. Aliás, o trailer começava com a cena da parte 2 na qual o Harry encontrou o Voldemort dentro da floresta e depois ia passando para... tipo, nós começámos a ver já ali com um baco o trailer. Eu quando era miúdo, o trailer saiu quando eu tinha 9 anos, que este filme saiu em 2010. E, aquilo para mim foi alta hype, estás a ver? Mesmo não tendo ido ver o parte 1 no cinema, vi o parte 2, quando saiu logo na estreia, mas eu lembro-me perfeitamente do parte 1. E, António, eu, na altura já tinha lido o livro, já tinha a noção do que ia acontecer na história, portanto foi... Penso que apenas o Príncipe Misterioso e os Talismãs da Morte eu sabia o que ia acontecer antes de ver o filme. Porque de restante foi sempre assim uma mistura de coisas. Ambos os filmes saíram quando eu era muito novo. E na altura também demorava um bocadinho mais a ler os livros. Mas este eu já sabia o que ia acontecer. E eu acho que a nível de adaptação ficaram algumas coisas de fora. Mas na grande maioria eu até gosto das introduções de certas cenas. Como nós temos aqui na abertura, por exemplo, um destaque maior dado à Hermione. Obliviate. Nós temos ali a Catelyn Stark do Game of Thrones, que é a mãe da Hermione nesta cena. Mas eu acho que, por exemplo, a banda sonora nessa cena e a abertura fazem ali uma montagem entre o trio dos protagonistas, né? Que eu acho que é super bem encontrada. Apesar de retirar o peso se calhar não, mas de retirar a importância
à divisão, não é? À saída dos Dursleys da casa deles. Eu acho que essa parte é um bocadinho, não diria mal encontrada, António, mas diria que se calhar, como fã de apenas dos filmes, se calhar quem não tiver lido os livros, se calhar é um pouco insatisfatório, porque os tios nos primeiros 5 filmes são personagens tão importantes para aquele começo da história, sabes? E nós nunca temos nos filmes Parece que não há um uma adeus. despedida, mesmo que seja uma despedida amarga, porque, por exemplo, nos livros e também nas cenas cortadas, nós sabemos que o Dudley mais ou menos faz as pazes com o Harry, ou pelo menos reconhece o Harry como mais do que o miúdo que vivia debaixo das escadas, estás a ver? E a própria tia Petunia reconhecer a saudade e a falta da mãe do Harry. Foram cenas que foram filmadas, foram cortadas. Como montagem, elas nunca iriam ficar bem dentro daquela montagem, com a música, com a forma como a montagem resulta, que eu acho que dá um tom de hype e de vamos para aquela jornada para finalmente... Dá uma sensação de épico, estás a ver? Nós estamos mesmo nos capítulos finais. Por outro lado, eu acho que essa retirada dos Dursley, é um ponto um bocadinho fraco para mim, porque, imagina, sei lá, António, eu acho que o filme, como conclusão, deveria ter amarrado tudo. E nós começamos ali com um discurso, por exemplo, do novo Ministro da Magia, que mal é Bill introduzido Nighy. nestes filmes, não é? Pois, já está, Bill Nighy, mas, António, o Cornelius Fudge, ele é despedido, e há uma menção muito pequena no Príncipe Misterioso que ele é despedido e que há um novo Ministro, mas nós, lendo o Príncipe Misterioso, sabemos que o livro começa com o Primeiro-Ministro da Magia a falar com o Ministro da Magia Muggle. Britânico. Pronto, ou seja, há ali um encontro e nós conseguimos ter essa introdução à política que os filmes não nos introduzem, na minha opinião, de forma tão smooth, estás a ver? É tudo um bocadinho... Não, todo um o bocadinho enquadramento, assim à não pancada. é? Olha, Todo um o novo enquadramento da ministro. história aí ficou um bocado à deriva, porque nós aqui, pelo menos eu revi o filme ontem ainda com a minha namorada, tanto que ela me perguntou, Sim, então, mas também eu, quem é este também eu. gajo que está aqui a falar? Eu tive que lhe contextualizar, porque também já li os livros, já vi tantas vezes estes filmes que às tantas uma pessoa já percebe. Mas eu percebo que o enquadramento pode ser um bocado esquisito para as pessoas que estão a ver o filme pela primeira vez, mas eu diria que enquanto conteúdo para apresentar uma história, o discurso aqui do Bill Nighy é muito, muito forte, muito bem posicionado, incrível, a dar aliás. aquela estrutura. Estes são tempos Exato. negros, não temos como Exato. negar, mas o vosso ministro está aqui forte para combater as trevas e depois tens lá, como tu disseste, aquela montagem entre os três que se despedem respectivamente, cada um à sua maneira da sua casa. E eu gosto muito da construção também do Ron. Quando há aquele frame no Ron, tu vês a toca que foi destruída no Príncipe Misterioso, agora ela está reconstruída e então traz-nos aquele amargo, aquele sabor amargo de as trevas estão a chegar, e isso é catapultado logo para a sequência seguinte, em que nós temos ali os Devoradores da Morte a entrar ali na mansão dos Malfoy, e temos a apresentação finalmente do Voldemort, que começa a assumir aqui um destaque e que nós já não ouvíamos há algum tempo. E o Voldemort, o Ralph Fiennes, dá aqui uma atuação espetacular. Temos ali a prisioneira, a professora, não é? A professora dos Muggles, que está na escola de feitiçaria, aqui foi aprisionada, que era amiga do Snape, e numa sequência que aquilo é um bocado horripilante, tudo muito escuro. E pronto, e no fundo tens ali a Nagini a jantar a carne humana, mas muito, muito interessante esta parte, eu gosto bastante. Sim. Não, eu gosto muito dessa cena, António. Eu acho que o filme também faz um bom trabalho em apresentar-nos esse capítulo, que também é um capítulo nos livros. Nós É o temos esse capítulo inicial. do Snape. Eu acho espetacular, lá está, já tinha referido isto no Príncipe Misterioso, mas termos cenas fora do ponto de vista do Harry, dar-nos ainda mais contexto sobre o que acontece. E uma coisa que eu gosto muito é que nós normalmente vemos sempre o Voldemort como uma figura super, tipo, ameaçadora do género, nunca vai ouvir quem trabalha com ele, é sempre ele a mandar a palavra. Mas é engraçado, tu vês nesta cena, tu consegues perceber naquela mesa quem é que ele respeita e quem é que ele não respeita. Por exemplo, ele está ali na casa do Lucius Malfoy e ele trata-o abaixo de cão. Ele está Tens ali a decadência também do Lucius Malfoy. Exato, quando o Snape entra, ele respeita o Snape, sabes? Tipo, e assim, o Snape, como infiltrado, eu acho que faz um excelente trabalho em mentir, não é? Porque assim, o gajo mata a amiga à frente dele e o Snape nem reage, estás a ver? É assim, uma coisa extremamente fria, e dá-lhe informação. E além disso, depois também tens a Bellatrix Lestrange, e tu consegues entender que há ali um gosto por parte da João, e aqui tens também o envolvimento político em que te apresentam aquele personagem, o Pyrrhus. A forma como o Voldemort pergunta: Pyrrhus, qual é a tua opinião? E até lhe diz: tu falas como um político. Acaba por ser interessante. Mas é isso. As próprias piadas que ele faz dá mesmo a entender que ele tem ali um grupo de pessoas malvadas, tão malvadas quase quanto como
o próprio Voldemort, sabes? E as próprias pessoas que não querem lá estar. Eu gosto muito dos apontamentos que se faz nessa cena com a edição, porque, por exemplo, a um determinado ponto tu nem te apercebes que o Malfoy está na mesa, só quando entra a professora é que tu cortas para o Malfoy e o Malfoy tu sentes está o todo desconforto fodido do personagem, do Malfoy, que ele está vulnerável, já nem sente bem com aquilo que está a fazer, e lá mais à frente tu ainda sentes mais isso, quando ele tem que desvendar se é o Harry, se não é o Harry, ele tem mesmo a vergonha, sente que não está já pronto, no fundo fez um erro, cometeu um erro, mas eu concordo contigo, João, eu acho que esta cena é fixe, e tu vês o imiscuir das pessoas aqui a entrar naquilo que era ao início, eram conspirações, mas agora é a realidade do mundo. Quem opera ali nas sombras é quem está a governar o mundo de facto. Eles estavam ali a operar para descobrir o plano de quando é que o Harry iria sair da sua casa, porque aqui não é falado, mas ele está ali com em casa dos Dursley, ele está ali com um encantamento de proteção, e quando ele sai, o encantamento sai e eles podem realmente atacar. Eles estavam a tentar descobrir a hora, o local em que poderiam atacar para no fundo capturar o Harry. E pois essa é cena, isso, tipo... passamos para a cena dos Harrys duplicados. Antes disso tu meteste aqui uma imagem, eu gostava de comentar. Nós temos ali um apontamento que é uma lembrança do primeiro filme, quando ele abre a porta para debaixo das escadas e ele vê lá o bonequinho que ele está a brincar na pedra filosofal. Eu acho que esses apontamentos dão aquela gravidade de filme final, estás a ver, de conclusão de uma jornada. Eu acho isso muito fixe, porque é o rapaz pequenino debaixo das escadas agora a partir para a grande missão da vida dele. Eu acho que isso é sempre muito bacana de ver. E sim, tens a introdução dos Harrys, que é uma cena muito porreira. Por outro lado, eu acho que, imagina, eu estava a comparar ontem a forma como o David Yates monta esta cena da chegada de pessoal à casa dos Dursley com o Alfonso Cuarón, quando a tia chega e ele abre a porta e a tia chega, não sei o quê. E a diferença de câmara e etc é tudo tão... Porque o David Yates é bué blockbuster, estás a ver? É tipo pau, 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 pessoa nova, pessoa nova, pessoa nova, pessoa nova. É muito eficiente. Por outro lado, há ali um modo mais caloroso do género. Chega o Harry, chega o Ron, as pessoas abraçam-se, não sei o quê. E tu tens uma sensação de finalidade, mas... há certas personagens tipo o Lupin e a Tonks que tu sabes que estão casados e ela até aproveita a grávida, aquilo é passado assim tipo segundo plano, e eu acho que pronto, é mesmo assim, é uma adaptação, não dá para ter tudo, mas a cena em si é muito bacana. Eu lembro-me nos bastidores de como eles gravaram, que o Radcliffe tinha que estar tipo em determinados pontos em cada vez, a câmera tinha que ficar a rodar, portanto, é uma cena mesmo a nível de construção a nível técnico é sofisticada. Exato. Mas tu notas também uma grande diferença em relação aos enquadramentos ao longo da saga. Nós vínhamos frisando isto durante cada filme, parece que temos uma percepção nova da história através do novo diretor de fotografia, ou pelo menos coisas diferentes, mas aqui a fotografia é mesmo diferente, porque tu aqui não tens quase planos de sequência, o que às vezes era normal nos Harry Potters, aqui é deixado de lado, simplesmente temos um plano enquadrado que é estático e vai absorvendo os passeios dos personagens, não é? Parece que a câmera está sempre estática, mas no momento exato. Acho que é uma fotografia muito mais fria. É uma fotografia muito mais fria, mais natural. Parece que nós não estamos a seguir os personagens, mas a ver os personagens na sua solidão. Eu acho que é mais isso. E porquê é que achas que a fotografia é assim? Porque eu pessoalmente, sou-te sincero, o DOP deste filme, eu ontem até te mandei mensagem, porque o DOP deste filme é português, é o Eduardo Serra. O gajo nasceu em Lisboa, fez filmes tanto nos Estados Unidos como em Portugal. E assim, a verdade seja dita, muito boa parte do cinema português é um cinema de observação. É um cinema que a câmara fixa e acompanha as personagens num universo real. E eu acho que isso também acaba por... Há sequências que são um bocadinho mais mirabolantes neste filme, mas na sua grande maioria elas têm uma sensação mais fria, mais deslocada daquele ambiente de calor que eu referi há bocado. Sim, nós somos meros espectadores numa história que é maior e não as personagens principais para nos deslocarmos ao lado daqueles personagens. Até porque o ambiente do filme não propicia essa atmosfera, não é? Enquanto se calhar noutros filmes de Harry Potter em que havia um ambiente mais quente, que gostávamos mais de estar com eles, aqui nós passamos por tarefas complicadas. O frio, sente-se o frio. Quando estamos sozinhos sentimos a solidão. Às vezes nos momentos, não sei, de terror também olhamos, mas as coisas são muito... Parece que não vai correr bem, as coisas parece que não vão correr bem. Acho que há uma intensificação das sequências. Eu acho... Exato, o filme tem intensidade. O filme quando é violento. Aliás, há umas certas cenas até tipo com um tom mais carnal quase, estás a ver, que fica ali um bocadinho um gore, que não é habitual vermos agora em Young Adult Stories, que eu acho bacana. E nós a partir daí temos a missão, não é? Eles levam o Harry pelo céu ali, o Hagrid é quem leva o Harry, tal como no primeiro filme, mais um apontamento à pedra filosofal.
E acho tudo isso bem bacana e eles dividem-se em em pares, e ambos vão tentar distrair os Devoradores da Morte, mas já houve ali alguém que os traiu e eles já estão lá à espera deles. Epá, eu sinceramente acho essa cena tipo bem fixe, apesar de ser no início uma pequena confusão visual. Eu acho que este filme faz uma cena muito bem, que é sempre que há uma coisa, porque este filme é de 2010, António, este filme já tem 14 anos, mas sempre que há uma coisa que parece um bocadinho falsa, parece que o filme te transporta para um ambiente prático logo a seguir, porque tu começas lá no céu, não é? Com aquela confusão visual, mas depois baixas para a estrada e eles filmaram mesmo na estrada, estás a ver? Tipo, e João, eu lembro-me na altura que o filme estava a ser realizado, eles fizeram toda uma grande propaganda para esta parte em que o Hagrid está numa moto com o Harry e a forma como eles passaram pelas autoestradas, os acidentes que ocorreram realmente para nos dar o sentimento tátil. Eu acho sim, e a fotografia, mas João, eu por acaso gosto muito da confusão visual em que tu, quando rompes as nuvens, aparece-te um montanhão de Devoradores da Morte. É muito fixe porque traz também a confusão. Desse ponto, e os raios, aparecem raios a fletir, tu não percebes nada do que está a acontecer. E as pessoas dizem que este filme é muito parado, mas muito pô, meu, a primeira hora é só ação, meu. E é sempre aí, sai de um sítio vai para outro, sai de um sítio vai para outro, nunca estás no mesmo local porque há sempre perigo. Eu concordo contigo, eu não percebo também essa perspectiva. Entretanto eles voltam a subir, o Hagrid é atordoado, o Harry é que tem que conduzir e perdemos ali a Hedwig assim de repente, tal como nos livros também é assim. Eu, ser sincero, eu acho que as mortes neste filme não têm o peso que merecem ter, apesar das cenas serem bem conduzidas dentro do filme em si. Eu acho muito mais ruidoso no próximo filme. Eu acho muito mais ruidoso no próximo filme. Haveremos de falar, mas eu acho que neste filme ainda assim é dada uma homenagem correta. Porque eu lembro-me que no livro a Hedwig morre dentro ainda da jaula. Se eu não me engano é uma coisa assim, não é? É mais frio ainda. Aqui pelo menos ela sacrifica-se. Não? Não, mano, ela sacrifica-se aqui também, mas o livro dá-te um peso maior porque o Harry pensa mais nela, estás a entender? Ok. Enquanto que aqui tipo, a Hedwig morre, ele fica triste, tipo, não digo que não fique, mas tipo, a gravidade da situação é tal que nós nunca mais ouvimos falar dela. Isso é verdade, mas eu lembro-me que no livro ele transporta a coruja ainda na gaiola. Aqui ele antes de voar, ele solta, quase como se fosse uma despedida, uma pré-despedida, digamos assim. Mas eu concordo contigo. Parece que no futuro as pessoas morrem e não há o pensamento de pensar morreu, mostrar alguma coisa mais reflexiva. Eu concordo contigo. E uma coisa que eu gosto muito quando eles chegam à toca é tu teres aquele jogo de tu não sabes quem é que traiu quem e o Lupin chega e aponta a varinha ao Harry. Acho essa cena muito fixe. Acho que tens ali uma pequena gravidade com a ferida do... Já não sei se é o George. É o Fred ou o George. É igual, a mãe também se engana. É um deles. É o George porque ele chama-lhe Georgie na cena, já me recordo. How do you feel? Like a saint. Holy. Mas no livro ele fica mesmo sem orelha. Aqui eu estou a ver pela fotografia e ainda mantém um bocadinho da orelha. É para não ser muito escante para os miúdos. Olha, António, eu acho que tu não meteste aqui nas imagens, mas há uma cena que eu acho que é a cena mais hilariante, que não é suposto ser hilariante, mas para mim é super hilariante, que é quando o Harry decide ir embora sozinho, do nada, tipo à meia da noite, não quero que mais ninguém se magoe por mim, tudo bem, aquela típica cena do herói que não quer que ninguém se magoe por ele. Muito clichê. O Ron confirma, tipo, confronta-o e diz que não, e o Harry não tem mais nada. Ele mete a mala no chão, o Ron pega na mala, tipo, anda lá escravo, leva-me para casa, não sei o quê. E eu ontem parti-me a rir, meu, porque é do género, o Harry, ele podia simplesmente ter virado para trás e continuar a andar, mas não, ele mete a mala no chão, o Ron pega na mala, mete às costas, toca a andar. E nessa sequência, mas nós vemos também o desenvolvimento e a maturidade dos personagens, porque o Ron aí já está um bocado bicho. O Ron sempre foi um gajo de lingrinhas, se tu reparaste, o gajo está musculado. E o Harry já começa a ter barba, nós nunca o ouvimos com barba. Neste filme mostra-se que as personagens estão maiores, estão mais adultas, e essa parte acho interessantíssima. E mesmo pela forma como falam, sabes? Também já tem as vozes mais graves. Sim. E imagina, nós depois passamos para o... Diz, vais dar uma cena, não percebi. Não, eu ia dizer isso, nós passamos precisamente para o testemunho do Dumbledore, em que temos outra vez a apresentação do Ministro da Magia, em que temos o legado, em que o Dumbledore lhes deixa o apagador, no caso do Ron, deixa os contos do Bilbo Bardo para a Hermione,
e deixa a Snitch para o Harry conjuntamente com a espada Gryffindor. Eu acho interessante também a forma como a carta é revelada, em que existe também aqui uma sofisticação da técnica em mostrar as cartas mágicas no Harry Potter. E lá está, o Bill Nighy tem aqui muito pouco tempo de exploração, mas vê-se que é um ator com muita experiência. A forma como ele fala, como ele emprega as suas palavras, trazem aqui um sentimento de verossimilhança, mas ao mesmo tempo uma coisa em que os tempos não estão nada bons. Sente-se mesmo este receio ou perigo. E ele tanto que lhes diz: vocês não conseguem combater esta guerra sozinhos, vocês vão precisar de ajuda, e ele está mais forte do que nunca. E dessa perspectiva acho muito interessante. E a forma como o Ron, neste tom meio triste, descobre ali em ativar o apagador, a forma como ele capta as luzes, dá aqui um alívio cómico que é bastante interessante. Eu acho engraçado como a luz no Ron e o encontrar da luz reflete também muito aquela mensagem do Dumbledore no terceiro filme, não é? A felicidade pode sempre ser encontrada se lembrarem de ligar a luz. Eu acho que esse caminho da luz pelas trevas também acaba por ser um bocadinho metafórico dentro da jornada do Ron e das próprias personagens ao longo do filme, que elas próprias caminham com as trevas à volta delas, Exato. com os Horcruxes e etc. They are coming. They are coming. Eu acho que essa cena é muito boa também pela forma como ela começa a pôr as peças no tabuleiro. Tu tens ali o Xenophilius Lovegood, que é interpretado pelo gajo que está no House of the Dragon agora, Sim. que faz os Hightowers. E tu tens ali a introdução A do símbolo apresentação da dos Matilda Matilda Morte. Backshaw também. Sim, exato. E começa ali a dúvida do Harry em relação às mensagens do Dumbledore, sabes? Começa ali a haver um pequeno questionamento que vai começar a ser transportado ao longo desta jornada, de que o Dumbledore não é sempre a pessoa que Aparenta se ser. mostrou a ser, não é? Exato. E a partir daí tens o ataque, eles fogem, não é? E vão para Londres, para o centro de Londres. Pá, mano, eu acho espetacular viver aqui e tipo passar por esses sítios às vezes. Sou-te honesto, tipo, é bué esquisito passar lá e depois ver as personagens que tu acompanhas quando és puto lá. É estranho, mas é engraçado ao mesmo tempo. Pronto, é um bocado assim. E é no fundo voltar pá, para a eu acho realidade. que- Eu acho que é voltar para a realidade e é interessante quando eles vão ali para aquele café. Acho muito interessante que a Hermione pede um cappuccino e o Ron pede o mesmo. Peça o mesmo e ele nem sabe o que é um cappuccino. Mas toda essa ambientação Pois. acho que é interessante. Até porque temos ali a apresentação do novo ministério. Temos ali a Umbridge, o Pyrrhus e depois aquele bacana que é muito viscoso, parece ali um neonazi, e lá por trás está a estátua dos muggles a serem torturados por uma pedra e acaba por ser aqui uma metáfora, é claro, para a opressão dos tempos, para a opressão dos tempos. Acho essa parte fixe, muito bacana. Eu vi esse pilar lá no museu, eles construíram mesmo essa peça, está super detalhada. E eu gosto que essas cenas em Londres, elas são muito marcantes porque elas também mostram que o perigo está mesmo à volta deles. Tipo, eles param para tomar um café, pimba, são atacados. Eles Yeah. param para fazer uma tenda, estão lá a passar os jogadores. Ou seja, o filme faz um trabalho muito bom em demonstrar que o perigo está sempre presente. Eu nesse aspecto acho que o filme está muito bem encontrado. Eles voltam a ir para, já não lembro do nome do sítio, mas eles vão para o sítio Grimmauld da Ordem Place. da Fênix, não é? Grimmauld Place. Grimmauld Place, a casa do Sirius. Em que tens eu lá acho aquele espírito que aí do tu tens Dumbledore. aquela mão, exatamente, a mão, o espírito do Dumbledore. Eles ficam lá a viver tipo durante 10 minutos do filme. Mano, eu acho essa parte engraçada. Tu tens ali a introdução do Creature mais uma vez. Há ali um jogo que eles encontram um quarto do Regulus Articulus E é o Black. único momento Pá, do filme, isso. João, em que tu consegues respirar, porque a Hermione toca ali o piano com o Ron. É o único momento em que tu sentes, pelo menos aqui estamos um bocadinho em segurança. Também nos é desvendado que era o irmão do Sirius que estava a tentar, no fundo, coletar os Horcruxes para os destruir, porque temos a revelação, não é, do RIB, em que é de facto o irmão do Sirius, tanto que o Creature. E esta é uma Super parte coincidência. esta é uma parte que nos livros é muito mais bem desenvolvido, porque parece que as coisas não acontecem como uma causa e um efeito. Parece que há um desenvolvimento. Aqui não, aqui parece que as coisas acontecem muito por coincidência. Eles precisam de uma coisa, acontece. É Nos livros é isso. diferente, porque temos todo um background atrás e mais 100 folhas para explorarem que as coisas acontecem com uma sequência e com uma cadência muito mais natural. E esse é um Outra defeito que coisa nós que o temos para filme apontar. não. Outra coisa que o filme simplesmente joga para ti é o pedaço de vidro que o Harry tem, que nos livros é-lhe dado pelo Sirius, que é um pedaço de vidro em que podes comunicar com pessoas. Exato. E ele esquece daquilo na mochila.
E é uma coisa muito boa no livro, que é esse pedaço de vidro está sempre a cortar o Harry. Eu não sei se te recordas, mas no começo do livro o Harry está tipo no quarto dele e aquilo corta, ou ele começa a sangrar da mão e ele tem que fazer uma cena. Tipo, eu acho que esses pequenos detalhes pormenores fazem falta para mim, porque não porque o filme precisava de explicar tudo tintim por tintim, mas é porque o filme às vezes joga certos elementos que não são demonstrados nos outros livros porque são cruciais em determinados momentos na história. Por exemplo, aquele vidro é crucial para a parte 2, mas tu não tens a noção de como é que o Harry encontrou esse vidro. Pá, eu acho que, pura e simplesmente, tipo, o Harry podia ter chegado aqui ao quarto do Sirius e encontrava, tipo, o pedaço de vidro. Tipo, ele não tinha que o ter desde o começo do filme. Pronto, se era para fazer a adaptação, se não era preciso explicar tudo, fazia-se assim de forma rápida. Não, e tu não tens também uma assim, profundidade. Não tens a profundidade porque o Harry, no fundo, aqui nós não sabemos pelos filmes, mas nos livros, o Harry torna-se o dono do Creature. Portanto, cabe ao Creature revelar a verdade. Sim. Porque nos filmes Sim, parece que o Creature exato. diz porque quer. Não, o Creature diz porque é obrigado a dizer. Mas O Harry sabes é o que eu dono. sinto que na direção do David Yates, eu sinto que ele está à espera que nós tenhamos esse contexto. É É que possível. eu acho que como ele nos dá essas partes da história e esses elementos como o pedaço de vidro, como, sei lá, pronto, outras partes, mas ele dá-te esses elementos, mas não te os explica e não fica claro para quem não lê os livros, mas fica claro para quem os leu. Eu acho que é um bocado estranho a forma como ele decide implementar estes momentos, mas pronto, são coisas Eu acho que os pequeninas, momentos também fariam não faz sentido, grande por diferença. exemplo, quando é lá à frente, quando é a parte da serpente em que nós não vemos a batê-la backshot, uma coisa assim, em que não vemos o cadáver, mas sentimos que está lá. Mas é diferente Sim, aqui, porque aí aqui nós tudo não bem, temos sequer um aí tudo contexto. bem. Não, mas naquela parte nós temos mais ou menos um contexto em que existe ali um revelar. A Hermione olha, mas nós não vemos o que está lá, mas antevemos. Mas aí é a construção da cena em si, estás a ver? Há uma É a construção que da deixa a cena. interpretação, mas é lógica. Aqui, em relação ao vidro, como tu disseste, não é lógica porque nós não temos um background suficiente para entender sequer o que é que aquilo é. Aliás, essa cena a gente chega lá, eu acho essas cenas excepcional, meu. Eu acho espetacular também. Acho que é muito das melhores boa. cenas de Harry Potter, Mas- mas nós já falamos disso. Antes de passarmos para a cena do Ministro da Magia, do Ministério, eu queria só fazer um pequeno apontamento que é o Dobby, ele já aparece nesta cena. O Dobby é um grande injustiçado desta saga, que ele Yeah. devia ter aparecido muito mais. E ele, quando aparece aqui, eu queria te perguntar, porque eu acho que o Dobby na Câmara dos Segredos está mais bem feito visualmente do que este. No Dobby na Câmara dos Segredos, eu durante a manhã estive a ver comparações. Imagina, ele na Câmara dos Segredos parece que tem manchas na pele, tem mais rugas, tem mais textura. Achas que tem mais ele aqui textura? parece tipo... ele aqui, apesar do CGI ser melhor, ele é mais pálido, então parece menos real. Estás a entender aquilo que eu quero dizer? Parece Eu menos tenho duas perspectivas. Eu acho que nós na Câmara dos Segredos é-nos apresentado muito mais Dobby e por isso pode ficar na mente que ele se calhar é bem mais desenvolvido a nível de camadas. Mas eu acho que o desenvolvimento do CGI neste filme nota-se muito, especialmente no Creature. Nós na Ordem de Fênix, quando temos a apresentação do Creature, o Creature parece uma personagem sem textura, parece que aquilo é um animal completamente feito a computador. Concordo, Eu acho que aqui concordo. ele tem uma característica mais naturalista e acho que há aqui um salto e uma inovação técnica em relação aos elfos domésticos. Portanto, eu não concordo contigo e eu acho que aqui há um refino. Eu acho que o Dobby... técnico mais fixe. Eu não acho. Eu acho que o Dobby neste filme parece um boneco de plástico. Se bem que na morte eu só senti isso numa coisa. Quando é a morte do Dobby, lá mais à frente, senti que realmente aquilo parece um bonequezinho. Aí sim. Porque é a um minha close-up. opinião, eu acho o CGI nesses momentos um bocadinho mau. Mas pronto, mal também explicado. não destoa vou a relevar para o experiência. filme de 2010. Acho a entrada deles pelo Ministério bacana, tipo eles andarem ali pelas toaletes sanitas. é bem fixe. Eu acho essa cena muito, muito porreira. É encontrada com o Harry na oficina Mas do João, Dumbledore. lá está, O também é um Ron- bocadinho jogada, porque nós não temos sequer uma preparação do plano, simplesmente eles vão atuar e olha, vai ao improviso. Então, mas isso aí eu não me importo tanto, estás a entender? Eu acho que isso aí eles já não tinham que explicar. A Polyjuice Potion, quantas vezes é que eles já usaram? Já tinham usado no filme em si, aliás, nestes Talismãs da Morte os gajos utilizam. João, mas uma O São coisa é Polissuco São 3 Polissuco. vezes. Outra coisa é preparar o plano de como é que vão invadir o Ministério. Eles vão para lá simplesmente porque sim.
Mano, mas imagina, eles sabem que têm que lá ir, porque o Umbridge lá está, eu acho que não é preciso explicar muito. João, eles não sabem quanto eles tempo já é que sabem têm como é que o para atuar no Ministério Ministério. funciona. Não sabem onde é que a Umbridge Não, mas isso é, está. isso é estupidez. Isso é estupidez. Porque imagina, eles já usaram polissuco antes. Eles deviam saber quanto tempo é que tempo uma mais ou menos quantidade de aquela dura. polissuco resolve. Então, tipo, por exemplo, na Câmara dos Segredos eles tiveram 1 hora com polissuco. Eles deviam, por exemplo, dizer, olha, ok, 1 hora e a gente tem 1 hora para sair daqui. Pá, ok, mas eu acho litros de sinceramente garrafinhas. que... Mas eu acho que isto é engraçado, eles não terem um plano também definido, porque também te dá a entender que, apesar de eles serem super experientes com várias aventuras e etc., por outro lado eles têm 17 anos. Ou seja, não deixam de ser putos. É verdade. Estás a entender? Eu acho que isso é Isso é verdade. fixe também. Pronto. Pronto, e tu tens ali os Dementors na sala de interrogação. Temos a do volta àquela julgamento, que eu sala de acho que é uma imagem interrogação, outra vez com marcante. os azulejos negros. Eu acho que essa parte é toda monumental. Acho que o próprio resgate do medalhão funciona. Até Sim, porque. e eu acho que a cena que o Harry entra na oficina da Umbridge e vê toda a gente que eles estão a caçar também, Essa parte importante também é para a muito personagem. fixe. Também dá o peso à jornada do Harry, de estar sempre à espera que as pessoas acabem por, de certa forma, sofrer por causa dele. É quando tu vês a lista das pessoas iluminadas, dos mais procurados, é isso que estás a falar, não é? Yeah. E a própria penetração, quando ele entra isso. mesmo na sala da Umbridge, tem larga aquelas baratas que depois explodem e criam aquele efeito ali de nuvem. É toda essa parte é interativa, é interessante, dá também, lá está, um bocadinho de ritmo ao filme, que se calhar daqui a mais 30 minutos nós vamos ter momentos mais arrastados, aí sim percebe-se. E eu concordo contigo, eu acho que o resgate do medalhão é todo ele bem conseguido. Tens depois eles a tentarem livrar-se daquela sala, os Dementors a perseguirem-no, e acho muito interessante porque os próprios Dementors mudam um bocadinho as suas feições, tornam-se aqui mais esqueletos do que aqueles mantos, simplesmente. O feitiço também muda um bocadinho, e acho também interessante aquela parte quando o Ron beija lá aquela mulher, a mulher que estava... É engraçado, ela não é? fica um bocado confusa. É engraçado. Sim. E o Ron atua sempre muito bem quando é na parte da comédia, faz sempre aquela carinha de parvo e um gajo parte-se a rir. Mas temos aí uma cena que para mim é formidável, a transição quando eles entram no botão de transporte, na lareira, não é? E o Ron é apanhado por aquele bacana neonazi e que depois fica ali todo deformado. É uma coisa que nós já sabíamos que nos livros pode acontecer, em que ali no teletransporte, se houver ali alguma incoerência, as pessoas às vezes ficam desmembradas, ficam com deformações, e aqui nós conseguimos ver, através de uma fotografia mesmo carnal, o ombro dele todo deslocado, todo transfigurado, ali com o sangue a escorrer, e Hermione com a tensão, e o Harry um bocadinho paralisado, não sabia o que é que há de fazer, e lá vai àquela mala que tem tudo e mais alguma coisa, e resgata um verniz qualquer de saramento. Essa parte é impactante e é uma daquelas sequências que vão ficar também na memória dos fãs, assim como no Príncipe Misterioso, o Malfoy, quando ficou cheio de sangue. Eu acho que esta é uma cena que ainda é mais forte. Incendio. E eles, tendo o Horcrux, tentam destruí-lo, não conseguem. E aí é que o filme começa, de certa forma, a introduzir a integração do mal dentro das personagens em si. Né? O Harry decide ter o Horcrux à volta dele. Já depois num mais momento tarde totalmente começa Senhor dos Anéis. a ficar... É inconfundível. exatamente. Completamente. É a como corrupção. Exato. A própria corrupção das pessoas, o poder, a ânsia por querer aquilo para ti. E pronto, e vem Olha, mas constatar tu no também na Senhor maquilhagem dos do Anéis- filme, que é interessante. Sim. Então, se no Senhor dos Anéis tens sempre o Frodo a carregar o anel, eles aqui decidem, não é? Distribuir. Partilhar o carregar. Eu acho que a única pessoa que fica um bocadinho de fora da integração do mal é a Hermione. Se tu tens ali o Harry a ter traços já do Horcrux, mais tarde tens o Ron. A Hermione, quando o carrega, tu vê-la mal disposta, mas nunca a vês mal disposta em relação aos outros. Acaba Então, por nesse ser um aspecto, bocado o se calhar, Samwise podia ter Gamgee posto ali aqui uma coisinha, mas... do filme. É isso, mas isso acaba por carregar por várias vezes em que eles estão a caminhar. A fotografia nesses momentos de viagem eu acho muito, muito boa, sempre A muito captar os distante, pôs do estás a ver? sol Acho- e com planos abertos. É, Aí eu acho que transmite um bocado aquilo que é a essência de um road movie, é trazer-nos o ambiente é maior do que aqueles próprios personagens e nós vamos Sim. passando por florestas, por montes, por rios e o próprio ambiente é difícil de penetrar naquele ambiente, é difícil estar ali e eu acho que nós temos esse sentimento. Eles têm que caminhar, aqui não é uma questão de se teletransportar, é caminhar, custa, torna-se cansativo e revelam-nos esta Sim. rotina acho que com alguma sabes eficiência. que
apesar de o filme ser bem pautado, eu quando vejo o filme eu achava que havia mais tempo antes de o Ron se chatear com o Harry, sabes? Eu também senti isso, parece um bocado precipitado, não é? É. Apesar de não ser, porque é a influência do Horcrux numa personagem que não está chateada com o Harry, é o Horcrux, mas eu acho interessante achei um bocado apressado, não sei. O conflito é criado um bocadinho à partida através também daquele rádio, que o Ron ao longo do tempo vai estar sempre a ouvir o rádio e aquilo começa a matutar também um bocadinho na cabeça do Harry, que para a perspectiva do Harry, porque é que ele está sempre a ouvir, parece que quer quase ouvir notícias tristes, enquanto no Ron não, aquilo é o sentimento, a certeza para que nada de mal aconteça com a sua família. E até porque numa das cenas cortadas, aquele rádio também tem uma conexão emocional, porque é o pai, no início do filme, o pai está ali a consertar o rádio, foi o pai que lhe deu aquele rádio, portanto tem aqui um laço que lá está, é emotivo, e o Harry também não tem aquela flexibilidade e pelo menos o tato para ter calma. No fundo estavam ali todos com os sentimentos aos saltos e é natural. Mas eu concordo contigo, acho que aqui faltam algumas nuances, e quando chega ao conflito deles os dois, o diálogo é muito mal construído. Eu acho que isso também contribui para que esta parte não seja tão bem feita. E tens ali uma cena da Hermione já tipo super triste com o Ron ter sido embora, o Harry também deprimido com isso, e acho que é um dos momentos mais bonitos da saga toda de Harry Potter, que é quando começa a dar aquela música do Nick Cave, que é o Old Children. Pá, tipo, tem tanta gente que vê essa cena e diz que essa cena é a cena amorosa do Harry com a Hermione, mas tipo, eu nunca li isso dessa forma. Eu acho que são dois amigos num dos momentos mais baixos da vida deles, a tentar ter ali uma pequena luz, estás a ver, dentro das trevas, sabes? E eu acho que é super, super carinhoso e eu gosto muito dessa cena. Mesmo no próprio final da cena, depois de eles se abraçarem, a Hermione continua deprimida e ela afasta-se e tudo mais, mas eu nunca li essa cena como uma forma amorosa, como muita gente vê. Acho que é uma das cenas mais bonitas do filme e da saga como um todo. Isso, nós às vezes crucificamos o David Yates por às vezes não ter mão suficiente em alguns apontamentos. Eu acho que aqui é totalmente obra dele, porque esta sequência não vem no livro e no filme é-nos entregue com uma emoção muito, muito vincada. Aliás, eu tornei-me fã do Nick Cave através desta música, Old Children. E Old Children também tem uma conotação aqui, porque há aqui uma poesia por trás desta música que relata precisamente tempos negros em que as pessoas iam para os campos de concentração e estavam todos deprimidos, e acaba por haver aqui uma correlação com a temática da música, com a própria inserção na emoção daqueles personagens, em que eu acho que cria aqui um ambiente e um movimento artístico que é muito interessante, porque torna-se um filme, lá está, não só blockbuster, mas torna-se aqui quase como se fosse um filme independente. Eu acho que esta sequência poderia ser integrada mesmo num filme de autor, e desse ponto de vista acho que o Harry Potter Talismãs Parte 1 traz esse fragmento que nós não tínhamos tido antes, e lá está. Mas nós, à medida em que acompanhamos o filme, como tu disseste, temos a procura pela espada de Gryffindor. Como é que se chama o protagonista dos Gryffindor? Godric Gryffindor. E nós temos então a volta do Harry Potter para a sua cidade natal, em que há aqui uma construção, lá está, muito interessante, com uma banda sonora espetacular, em que existe lá ao fundo da igreja que entoam ali cantos espirituais, e o Harry vê ali as sombras dos seus pais, estão ali no cemitério, e a Hermione faz ali quase como se fosse um ramozinho em tributo aos pais, porque é Natal. Sabes que essa cena é tão bonita e tão emocionante, porque, além do Harry e além do peso da jornada dele e a perda dos pais e o regresso à cidade natal, eu acho que a jornada da Hermione neste filme é super interessante. Tipo, nós temos ali uma cena no início que não está nos livros, na qual ela apaga a memória dos pais para que eles não fiquem em perigo. E durante o filme há vários apontamentos de locais em que a Hermione estava com os pais e antes, durante a vida, e agora eles não têm memória disso. Eu acho que ela própria ver o amigo dela em frente à campa dos pais, ela também se calhar se revê um bocado nisso nela mesma, que apesar dos pais estarem vivos, eles não se lembram dela. É quase como se eles estivessem mortos, de certa forma. E eu acho essa conexão que eles acabam por partilhar muito forte.
Não, e a banda cena sonora, como referiste com a banda sonora aqui, e tudo mais, sim. eu acho que neste filme há uma característica que é muito diferente de todos os outros filmes da saga. A banda sonora aqui não é estridente. Esta é uma banda sonora bastante deprimente, eu diria, mas com traços muito pequenos. É muito sensível no aspecto de raramente ficar muito vibrante. É uma banda sonora sempre calma. E eu acho que nesse ponto de vista acaba por ser também diferenciado, né? Nesse ponto de vista. Não, se calhar não é tão memorável, mas ao mesmo tempo enquadra-se melhor naquilo que é o espírito do filme. Em momento algum nós sentimos que a música supera a imagem e acho essa relação boa também. Miss Bagshot, who is this man? Lumos. E acho que passamos daí para uma das cenas mais macabras de Harry Potter, que a minha namorada até dizia que passa sempre essa cena à frente, e eu disse, opá, mas esta cena é espetacular. Quando eu tu és acho que miúdo, se por um assustas-te. lado dá-me um quê de quero mais desta aldeia, quero mais desta história do Dumbledore, que tu se leres os livros começas a saber mais sobre a Ariana Dumbledore, do duelo que acontece tantas entre ele relações. e o Grindelwald. Há tanta coisa macabra nessa cidade que dava quase para um filme inteiro. Que eles certamente, olha, uma das coisas que se fizerem a série, por acaso eu até tenho algum interesse em ver, pronto. Mas esta cena é tão boa pela forma como ela aparece no cemitério, a Batilda, e ela vai caminhando estranha para a casa, depois eles entram na casa, a casa é muito escura, ela é iluminada pela luz das velas, e aos poucos vão aparecendo certas coisas, a imagem do Grindelwald. Parece que a comida está toda lá deixada por limpar. Não há depois ele luz vai nenhuma, só é sempre lá à luz das acima. velas, não se vê quase nada, está tudo escuro sempre. Exato. E depois sobem aquela E ela cave, fala os serpentez degraus- com ele. os degraus chiam e depois é isso, a forma. E ela não fala, ela sussurra. É isso, mas ela fala serpentez com o Harry. Fala E o serpentez. Harry responde. Enquanto ela mostra a casa de cima, a Hermione vai por baixo, vendo as coisas e começa-se a perceber: pá, isto está aqui um cheiro estranho, há aqui qualquer coisa que não está a correr bem. Abre discretamente a porta ali com o lumos e começas a ver bué de mosquitos a entrar na tua visão, bué de mosquitos, e tu percebes: é pá, aqui qualquer coisa que deu errado. Yeah. Aí é a tal construção que falamos há bocado que o David Yates conseguiu fazer bem nesta cena, que é, apesar de não mostrar e não ter que mostrar, nós percebermos o que é que se está a passar. Eu acho que é quase um pequeno curta de terror que acontece ali dentro do filme, e eu acho muito fixe, muito boa a cena. Porque Eles é muito acabam por realista escapar da também. Nagini, que sim, é isso. Tipo, Diferente os do que nós apontamentos temos de sangue, às os vezes no apontamentos de- Príncipe Misterioso, em que temos aquela parte da caverna, mas é tudo muito mais místico, é muito mais misterioso e fantasioso. Nós aqui temos uma transformação mais natural, eu acho. Sim, eu concordo absolutamente. Pronto, e eles acabam por aparatar para lá para fora depois de lutarem contra a Nagini. Nesse momento a Hermione, sem querer, a varinha do Harry parte, ou seja, eles acabam por ter que fazer turnos com as varinhas. E eles param naquele sítio na neve na qual a Hermione costumava lá ir com os pais. Os pais. Eu acho que lá está mais um apontamento interessante. Até à chegada do Patronus, a apontar quase para a espada do Godric Gryffindor, que está lá debaixo do lago. E o Harry certamente teria morrido de hipotermia aí, não é? João, e eu acho que nesta perspectiva é bom nós não sabermos o que é que está a acontecer. Nesta perspectiva faz sentido Sim. não sabermos de quem é o patrono sequer. Aqui faz sentido, mas eu Sim, concordo contigo. mas Isto na verdade, o homem morrer de hipotermia estava mais que morto, até porque ele aguentou quanto tempo? 30 segundos debaixo de água naquele gelo. mano, ele fica bué tempo debaixo d'água, meu. É que ainda por cima depois quando ele vem acima ele não encontra o Não, é que o ele está a buraco. ser asfixiado pelo colar, está debaixo de água com menos tipo 30 graus. Yeah.
Mas enfim, mano, é filme, né? É daquelas coisas que um gajo tem que relevar. Mas para mim o pináculo da estupidez é depois quando o Ron o resgata, ele mete lá os óculos, até aí tudo muito bem, é no fundo a volta do grande amigo do herói, e eles tentam destruir o medalhão, e eu não sei porquê sequer. É que eles se lembraram que falar serpentez abriu o medalhão. De onde é que isso veio? Não percebi mesmo a contextualização. Porque é que simplesmente não deram com a espada no medalhão? Não há, exatamente. Não há contextualização nenhuma. E depois acho que há uma cena super forçada. Não sei qual é que foi a decisão deles terem. Ok, tudo bem, o Voldemort está a tentar manipular o Ron com a cena dele ter ciúmes do Harry com a Hermione. Mas a decisão deles estarem nus a beijarem-se dentro do é muito clichê. Eu acho que é uma coisa estúpida. E não gosto desse momento, acho fraco. Tipo, não há. Lá está, a minha própria namorada disse ontem porque é que eles abriram um medalhão. Estás a entender? Tipo, não faz É uma sentido, manipulação estúpida do espectador. Parece que aí. Lá está. É que este Parece que o David Yates decidiu, lembrou-se, olha, este filme está com pouca ação agora, apesar de eu lá estar a achar que o filme tem muita ação, vamos ter que abrir um medalhão para ter aqui esta explosão de efeitos especiais e etc. Tens duas medidas muito fortes neste filme. Por um lado, uma excelente realização que é ancorada num sistema calmo de algum pendor artístico, e depois sequências que não fazem muito sentido, em que há aqui um apressar dirigido para o público. Parece que se lembrou, isto ainda é um blockbuster, vamos lá fazer a coisa mais clichê e estereotipada possível. Desse ponto de vista, acho que o filme perde bastante nestas sequências. Pronto, António, mas depois eles lá se reencontram os três. A Hermione um bocadinho chateada com o Ron, mas eles decidem partir para o Xenophilius Lovegood, não é? E eu acho essa cena muito interessante. Tu leste os contos de vida do Bardo? Eu tenho aqui o livro, também tenho o livro dos Animais Fantásticos e Onde Habitam. São os dois, é quase como se fossem os dois livros derivados da J.K. Rowling, para a malta que nos está a ouvir. Mas eu nunca li os contos de Bidelbardo. Tu leste? Não, eu li os contos de Bidelbardo, eu tinha 8 anos quando o li. You were traveling along a lonely winding road at twilight. In time, the brothers reached a river too treacherous to pass. But being learned in the magical arts, the three brothers simply waved their wands and made a bridge. Before they could cross, however, they found their path blocked by a hooded figure. It was Death, and he felt cheated. Cheated because travelers would normally drown in the river, but Death was cunning. He pretended to congratulate the three brothers on their magic, and said that each had earned a prize for having been clever enough to evade him. The oldest asked for a wand more powerful than any in existence, so Death fashioned him one from an elder tree. E acho muito interessante. Essa cena fixe. Era isso que eu ia dizer. A construção como eles fazem com a animação, não é? Aquela transição entre quase uma coisa... Porque não é uma animação normal, parece quase um jogo de sombras e assim umas tintas atiradas para o painel que eu acho marcantes, até quando eles matam um dos irmãos, Peverell, a forma como a tinta jorra para aquele papel, eu acho espetacular essa cena, António. E se tu fores a ver, há sempre apontamentos. E se tu fores a ver, há sempre apontamentos que são muito distintivos em cada filme do Harry Potter, e este lá está é aquele que marca os Talismãs da Morte parte 1. Acho que sim, a própria transição que é feita para esta cena animada é muito interessante, que é um falcão que está a voar, de repente a pena sai do falcão, cruza-se com o rio, bonita, né? E começa a pintar as coisas através de uma animação que é muito interessante. Mas pronto, lá está, nós temos aqui... Onde é que o David Yates perdeu este estilo e estas ideias em filmes futuros? E é isso que eu me pergunto, é? João, porque é que ele não retirou a inspiração precisamente neste filme dos Talismãs da Parte 1, que é um road movie, muito mais à semelhança daquilo que é feito no Newt Scamander, que ele está a descobrir o terreno, a encontrar monstros. Onde é que ficou esta parte, não é? Parece realmente aqui que existe dois realizadores, talvez que o material também não seja tão bom. Isso também vale a pena salientar. O material pode não ser assim tão bom. E que a responsabilidade não está só do realizador. Fantastic Beasts é um Harry Potter da Wish. É um bocado assim. Eu não diria da Wish. À exceção do primeiro. Eu não diria da Wish, eu diria bem mais do que a Wish. Da Temo ou da Puro ou lá o que é. Well, don't hang about. Snatch 'em! Olha,
Olha, António, nós passamos então para a cena na floresta em que eles são perseguidos. E na altura lembro-me que nos bastidores, no making of, eles fizeram aquela corrida, todos os takes, para ver quem é que corria mais depressa. Eu acho O que é que foi mais rápido, João? essa ligação que os atores tinham é super bacana. E essa própria cena, a forma como ela é filmada, eles metem a câmara num rig a passar assim mesmo pelas árvores e tu vês aquilo tudo quase como fotografia, assim pá. Parece um filme dos Transformers, não percebes nada do que está a acontecer. Eu gosto, tipo, acho que é fixe, acho que está ali, demonstra mesmo a confusão da cena. Isso é verdade. Porque tu correres numa floresta, tipo, eu sou escoteiro, a gente corria pela floresta toda a hora, tipo, tudo o que tu vês são frames assim muito rápidos de árvores. E eu acho que essa confusão visual é fixe e ao mesmo tempo a forma como eles filmaram é tudo sem grandes artifícios. É ali eles a correrem uns atrás dos outros. Quando lançam um feitiço, é isso que eu sinto, é muito a explosão simples. Com as folhas vai. Mas é isso, tipo, eu gosto desse aspecto mais tátil, mais natural. Mais chão no chão, é um retrato mais natural. É isso que... João, já agora, olha, quem ganhou a corrida? Quem ganhava a corrida? Era o Daniel, era a Emma ou era o Rupert? Eu acho que era a Emma. A Emma tem por acaso tem aquele ar que é muito competitiva. Eu acho que sim. Eu também não vejo o Daniel Radcliffe a ser grande corredor. Se calhar o Ron, como aqui já estava um bocadinho mais maçudo, mais bicho. Pois é. Não, mas eu concordo contigo. Eu acho que aqui é uma sensação mais natural e pronto. E nós temos aquela parte em que tens a transfiguração completa do Harry, que ele passa de ser o Harry Potter para ser o Ogre Potter, em que fica ali com o olho todo inchado, em que temos os rastreadores que desconfiam que alguma coisa não está certo, porque o bilhete de identidade não bate com a base de dados dos Devoradores da Morte, e então são encaminhados para a mansão dos Malfoy. E nós temos aqui a vontade do Lucius Malfoy em reerguer a sua velha fama e em constituir finalmente outra vez o poder que teve, porque vê ali uma oportunidade que, se aquele for o Harry Potter, o Senhor das Trevas poderá dar-lhe tudo outra vez e dar-lhe o respeito devido. Certo. E o Malfoy está ali num duelo interno em que, se por um lado sente-se tão mal aquilo que está a fazer, por outro lado vê o pai que está ali a minguar, parece ali um drogado. Nós olhamos para a foto, ele parece que está completamente dependente de opiácidos. Ele parece que está ali a cair para o lado, o cabelo sempre todo despenteado, aquelas sombras nos olhos. Aquilo é uma família de malucos e depois a Bellatrix está sempre a gritar. Uma família de malucos. Mano, eu acho que essa cena, ela nos livros é mais forte, sabes? Porque quando a Hermione é capturada pela Bellatrix e ela começa a ser torturada, há um corte na edição que a mim deixa-me um bocadinho indignado. Mesmo que fosse o filme em si, tipo... Então o Ron está lá em baixo preso e ouve a Hermione aos berros e tu cortas com o berro dela e ele a ouvir o berro e a reação dele é tipo... Temos que meter grilos nesta ele parte. Mano, tipo, ele nos livros ele atira-se contra as grades e tenta chegar à Hermione, não consegue. Tipo, tu sentes mesmo que... Tipo, a revolta não está a bater bem porque a revolta interior, né? E acho que o filme não passa nada disso. Então, quer dizer, o gajo passa o filme todo com ciúmes por causa do Horcrux e o caraças, e depois ela está a ser torturada lá em cima e não. Aqui a sequência a direção da ator da Hermione foi muito bem feita. Eu acho que essa sequência está muito impactante. O problema é a transição quando vai lá para baixo das catacumbas, mostra o Ron e a reação ao Aliás, lá está a ressonância da cena inicial da Hermione com os pais que são muggles, para mais tarde ela ser torturada e a Bellatrix escrever Mudblood, meio sangue no braço dela. Eu acho super forte, acho impactante. Agora, essa reação do Ron é que eu acho muito fraca. Não é culpa do ator nem nada de mais, mas acho que merecia mais emoção dentro da personagem. Eu também tenho o contexto do livro, mas mesmo acho que dentro do filme em si é um corte estranho. Tu cortas do berro logo para ele, obviamente, porque é tipo a personagem que mais se preocupa com ela, mas não há reação nenhuma. Tipo, ela podia estar a morrer, tipo, aquele podia ser o berro final dela. Essa sequência também é um bocado confusa, porque tens depois a apresentação do doente, está lá a Luna, e no livro até costuma estar lá, até estava lá o Dean, e depois tens a entrada do Dobby. É tudo muito confuso, tu não percebes sequer porque é que o Dobby aparece. Eu acho, sinceramente, eu acho a cena muito estúpida. É boa, mas não é bem escrita a nível do contexto dos poderes do Dobby. A lógica do mundo parece que não joga uma coisa com a outra. Ouve lá, António, quer dizer, o Dobby, ele se quisesse, ele aparecia lá, pumba, Harry e Ron, embora para a Casa das Conchas.
pumba, para cima do candelabro, explode, a Hermione fica Exatamente gelada, isso que eu vamos pensei. embora. Tipo, mano, é tudo ali um momento completamente... Ele arrisca-se a ter o Voldemort a chegar, porque arrisca-se, porque eles começam a chamar, estás a ver? Mano, é tudo muito jogado. Eu acho a cena, tanto aqui como no livro, é um bocadinho... Pronto, jogada assim do nada E a própria para transmitir sequência, a depois própria morte sequência do... dele, em vez de se teletransportar logo com toda a malta, nunca farão mal ao Harry Potter, porque estes são os meus amigos. Meu, cala-te e teletransporta aos Fónix. A minha namorada estava a dizer a mesma coisa. Já podias ter ido, tipo, a Bellatrix não tinha enviado a faca, pá. Mas Se essa bem que cena, o frame pá, da remonta faca tudo. é interessante. Tens ainda E o- quando eu o vi no cinema, eu fui ver É, este filme ao é. cinema, porque eu a partir do Príncipe Misterioso fui ver sempre ao cinema. Aquele efeito 3D, até porque havia aqui na altura uma esteticização do filme que se moldava ao 3D e a faca quando vinha para a tua cara. E tu vês aqui, há muitos planos em que a Nagini também vem para cima da tela, precisamente para dar esse efeito das 3 dimensões. Mas eu concordo contigo, meu, apareça lá isso, pá, porra. A cena que o Dobby morre é uma faca de 2 gumes, literalmente. Porque, imagina, se por um lado a cena é bem realizada, na minha opinião, e o diálogo que o Dobby tem é uma frase super marcante. O Dobby tem direito a funeral, mas o Dumbledore não teve. Eu acho isso muito engraçado nos filmes. Mas a cena é bonita, tipo, o enterro do Dumbledore, a forma... do Dobby, a forma como o Dobby se despede do Harry. Este é um sítio bonito para morrer à beira dos amigos, etc. Pá, acho impactante, mas... Mano, o Dobby não aparece nos filmes quase todos, meu. Tipo, eu sinceramente acho que essa cena podia ter um peso extra se ele tivesse aparecido como aparece nos livros tipo, ao se ele longo tivesse de todos os aparecido mais. filmes. Eu, Tu João, não sentes tanto essa amizade, mas por outro lado a cena é bem construída, ou seja, eu de certa forma eu sinto o que está a acontecer, mas não acho que... eu por acaso acho tenho interessantíssima a peso- forma como nestes Eu filmes o preciso. Dobby é apresentado, porque ele tem tão pouco tempo na tela e eu acho que ele consegue, com o pouco tempo que tem, impressionar qualquer telespectador. Eu acho que esta sequência é toda ela muito eficiente, passa a emoção da morte pronto, no fundo, de um ser que tinha como o Harry Potter a sua referência. E eu concordo contigo, se por um lado nós não temos a apresentação durante todos os filmes, o impacto vai ser menor. Mas no entanto, para o que foi mostrado, eu acho que esta cena tem um impacto tremendo. Porque quando nós acabamos a saga, passado 10 anos, nós lembramos-nos do Dobby dos filmes. Lembramos-nos mesmo. E isto também significa que quando ele apareceu foi sempre bem apresentado. E a estrutura que ele tem é sempre muito bem desenvolvida, apesar de lá estar, aparecer tão poucas vezes. Acho que acaba por ser muito à semelhança daquilo que foi o Sirius, com o Gary Oldman, em que aparece pouco, mas quando aparece é muito impactante. E portanto, desse ponto de vista, acho que é Sim. muito eficaz. A narrativa neste aspecto é muito bonita. E o enterro, como tu dizias, não é agora feito com uma campa com magia, mas é feita uma campa manualmente, porque no fundo tem que haver o sentimento tátil. Nós gostamos de sentir, quando gostamos das pessoas, gostamos de estar ali com a mão no fogo e sentir o máximo possível o luto. E eu acho que esta sequência é muito bonita, até pela metáfora à beira da praia, ali com o mar, com um oceano que é gigantesco, não é? E há aqui um sentimento que ele descansou, mas descansou em paz, com a liberdade do mar. E tu sentes que eles estão um bocadinho em repouso. No fundo, foram ter ali um sítio confortável, calmo, coisa que não tinham tido durante o filme todo. Disseste muito bem, António. Eu acho que sim, é uma despedida marcante e o filme termina com o Voldemort Precisamente a partir o da campa oposto. do Dumbledore. É que é mesmo o E, oposto. Bué da claridade para a escuridão total. Exato. E o raio no céu, que era uma marca do cinema na altura, e continua, de alguma forma. Os super-heróis. Mas eu gosto, eu gosto da cena, eu acho fixe, acho que é o cliffhanger necessário para o próximo filme, meu. Não dá para terminar uma parte 1 só com a morte do Dobby. Eu acho que era preciso tu teres ali o cliffhanger do Voldemort. O mal agora está aqui e vai yeah. derrotar todos por ter a varinha das varinhas. Exato. Olha, e eu vou-te ser sincero, estes filmes do Harry Potter, como os créditos do Talismãs da Morte parte 1, sempre, tipo, eram uns créditos normais, tipo, têm só o nome dos atores, nunca tinham aquela animação que filmes anteriores tinham. Eu desta vez deixei rolar os créditos e no final dos primeiros créditos tem ali uma animação dos Talismãs da Morte que passam pelo título e depois transformam-se na varinha do Sabugueiro. Eu nunca tinha visto isso. Também nunca vi. E tipo, vi ontem e disse, ui, está ali uma animação, eu nunca vi esta porcaria da minha vida. Portanto, olha, é por isso que a gente revê, que é para poder continuar a descobrir pequenos nuggets que vão aparecendo, não é? António,
tenho carinho para este filme, apesar de ter ali João, algumas decisões um bocado estranhas. deixa-me ser eu agora a avaliar. Deixa-me ser o primeiro a iniciar, que eu Queres acho que avaliar? nunca neste podcast Ok, tá fui o bem. primeiro a avaliar. Vamos trocar aqui um bocado de dinâmica. Ok. E Força. então vamos lá. O Talismãs da Morte Parte 1 acho que é, como eu disse no início do podcast, é um filme diferente. Acho que tem imagens que são muito específicas e que ficam interiorizadas nos fãs. Eu pelo menos recordo-me sempre daquelas imagens em que o Hagrid voa com o Harry outra vez como se fosse a primeira vez, quando ele mete o super speed com o fogo. Temos a morte do Dobby, é claro, e temos, claro, umas fotografias muito bonitas do pôr do sol ali nos montes e nas montanhas. Portanto, acho que é um filme que transmite uma sensação de alguma prisão, de alguma tristeza, mas que ao fim e ao cabo é mesmo isto, porque é quase como se fosse acabamos na merda para depois acabarmos em cima. Eu acho que é mais assim, porque na segunda parte vamos ter o capítulo final e, portanto, temos de sofrer um bocadinho para depois saborear a alegria. E eu acho que nesse quesito, o Talismãs da Morte Parte 1, através de uma narrativa mais independente do que os outros filmes que são muito mais blockbuster, consegue entregar com alguma eficiência. Dito isto, acho que há algumas sequências que, como não foram muito bem apresentadas anteriormente e até neste filme, ficam aqui um bocadinho, não sei bem o que é que está a acontecer. Portanto, eu vou dar aqui ao Harry Potter Talismãs da Morte Parte 1 um digno 8,5. 8,5 em 10, acho que é uma nota que se ajusta a este filme, porque ao fim e ao cabo é uma coisa diferente. E o David Yates mostra que afinal é um bom realizador e que, em relação à saga Harry Potter, esteve muito bem. Eu vou-lhe dar um 8 redondinho. Eu acho que há uns anos atrás eu dava-lhe um 9,5. Eu na altura, pronto, não tinha problemas nenhums, mas acho que com o passar dos tempos eu tenho um problema com os meus posicionamentos destes filmes, que eu não referi ao longo do podcast, que é, eu sinto as cenas, mas eu gostava de as estar a ver pela primeira vez, sabes? Há uma sensação de que a cena nunca vai ao limite da minha sensação, estás a ver? A memória do fã era muito mais longa do que a memória agora do João com 20 e tal anos. Exatamente, apesar de eu adorar e continuar a adorar, e vou rever estes filmes para o resto da minha vida, acho eu, pronto. Mano, há qualquer coisa que não me permite sentir certas cenas até ao fim, mas por um lado permite-me apreciar mais aqueles momentos mais calmos, como o Harry a dançar com a Hermione, que levam estes filmes blockbusters que a outro por patamar. Ser o que tu gostas mais nestes filmes, muito mais do que as sequências de ação. Estás a ver, eu quando falo sobre essas cenas apetece-me dar ao filme um 9, mas depois lembro-me das outras coisas e volto para o 8, estás a ver, é um bocado desequilibrado nesses normal, aspectos. as nossas notas estão sempre um bocadinho inflacionadas, não é? Porque é quase como se fosse, damos uma nota enquanto fã, Sim. não enquanto a experiência que tivemos atualmente. Porque se fôssemos a dar essas notas, se calhar eles iriam cair alguns valores. Um bocadinho, mas olha, vai o Um bocadinho grande. É assim, um bocadinho. Olha, pronto, estamos quase no fim, meu. Estamos quase a acabar, já só falta mais um. E nós não vamos andar aqui a rever Fantastic Beasts 2 e 1. Malta, temos pena. Vão ver o nosso podcast Fantastic Beasts 3. Se vocês quiserem, nós já... fazemos aqui um bolo total. Podemos dedicar um episódio para os 3 filmes, que são uma grande porcaria. Mas só um episódio. Ok, está bem, ok. Mas também, se quiserem. João, mas nós acho que temos um episódio sobre o Fantastic Beasts 3. Se eu não me engano, acho que temos. Nós temos sobre o terceiro, era isso que eu estava a dizer. Se as pessoas quiserem ir ver a nossa opinião, nós também falámos sobre o segundo e sobre o primeiro lá nesse podcast. Portanto, não é uma análise tão pautada, mas assim rápido. Eu gosto do primeiro filme, o segundo e o terceiro não prestam. João, e deixar também uma coisa de apontamento. Houve alguma malta que nos perguntou. O primeiro episódio sobre Harry Potter, a Pedra Filosofal, não está disponível no YouTube, mas vocês podem consultar no nosso Spotify. Foi um dos nossos primeiros episódios. Entretanto, nós fizemos um hiato, deixámos se calhar um ano de gravar sobre Harry Potter e voltámos com força agora nestes últimos 6 meses. Portanto, Pedra Filosofal está lá no Spotify, também no podcast da Apple. Vão ver, deem-nos aquela força e comentem sobretudo o que é que vocês estão a achar desta saga fantástica que marcou toda a nossa geração. Harry Potter, Talismãs da Morte Parte 1 está fechado. Falta simplesmente mais um, João. Mais um para acabar esta longa caminhada para aquela saga que marcou-nos a nós, marcou aí a geração e marcou também, no fundo, toda a população mundial. Até os aliens, se estivessem lá fora a ver como é que o panorama geral do cinema estava em 2011, ficariam assustados com o gigantismo. Sei que agora 1 bilhão, 1000 milhões na bilheteira não é muito, mas na altura representava muito mais do que parece. E este próprio filme fez 900 e tal milhões, se bem me recordo. Portanto, foi um sucesso, malta. Olha, fiquem ao som de Old Children, do Nick Cave, e despedimos-nos assim. Por favor, partilhem, comentem aquilo que acharam do filme. É isso. E
continuem a acompanhar-nos, porque daqui a uns tempos já chegamos com a conclusão da saga de Harry Potter. E até lá, malta. Solta o DJ. Poor old Jim's white as a ghost. He's found the answer that we lost. We're all weeping now, weeping because there ain't nothing we can do